Oi, gente! Oi, Isa! Oi, Gi, tudo bem? Oi. Olha só, hoje a gente queria conversar sobre algo que está aí em alta, né, nas redes sociais, em alguns veículos de comunicação, que é o documentário Dilema das Redes, que foi lançado pela Netflix em fevereiro de 2020. E claro, está repercutindo agora, né, essa discussão sobre o quanto os usuários da internet são manipulados pelas grandes empresas. O documentário traz ex-executivos dessas grandes empresas, como Google, Facebook, né, Instagram e tudo mais, ex-executivos, então, lá do Vale do Silício, falando sobre as ferramentas que são utilizadas para manipulação. Desde coisas simples, né, como te indicar, recomendar o próximo vídeo que você vai assistir, até a propagação aí de produtos, mas também de ideias. E o que ficou muito forte assim desse documentário é inclusive uma frase que eles trazem em um dos depoimentos de que as duas únicas indústrias que chamam seus clientes de usuários são das drogas ilegais e dos softwares, né, da internet, dos meios digitais. Então, o documentário tem esse foco. Mas, né, como a gente é muito problematizadora, né, Isa? Com certeza, problematizar é possível e é necessário, vamos dizer assim, né? Problematizar sempre é uma possibilidade, a gente não tem que ficar na zona de conforto, vamos dizer assim, né? E a gente precisa problematizar tudo, sempre. Lembre-se. Questionar, né? O Questionar. questionamento é a base de tudo. Então, algumas coisinhas nos incomodaram nesse documentário e que a gente pode passar aqui, então, a discutir e a refletir sobre essas questões. E um ponto é, será que somos mesmo tão ingênuos a ponto de uma rede, essas empresas serem capazes de nos induzir a comportamentos, como compra de produtos, mas também a mudar nosso comportamento ou aceitar determinada ideologia porque está sendo transmitido por essas redes, né? A ferramenta tem essa capacidade. E aí, é claro, né, a gente vai pesquisar, a gente vai buscar informações sobre isso. Eu acabei lendo um texto na Folha de São Paulo, no caderno Ilustríssima, que o autor vai trazer um pouco dessa reflexão, né? Será que quem, então, não teve contato com o mundo analógico, convive mais com o mundo virtual, é totalmente manipulável? E aí? Olha, eu digo para vocês e para você, Gi, que a gente sempre foi manipulado, né? Na verdade, a manipulação não é uma novidade da internet, das redes sociais, dos algoritmos, enfim, né? É que hoje em dia parece que esse assunto ele tem sido discutido com ainda mais frequência, as pessoas elas têm se atentado muito mais a isso. Mas o que acontece é que antes, né, as pessoas elas se atinham muito à televisão. Então, assistir os programas que passavam todos os dias, em determinado horário e tudo, era o meio mais popular de as pessoas se informarem, né? E também, além da televisão, logicamente, os jornais, as revistas. Mas essas eram basicamente as nossas fontes de informação. Então, quando a internet surgiu, essas fontes, obviamente, se ampliaram muito. Então, a gente não tem mais apenas os noticiários que passam na Globo, na Record, etc. A gente tem também, né, os noticiários da internet, dos canais digitais, a gente tem os portais online, a gente tem jornalistas excelentes, né, fazendo lives no YouTube, por exemplo. Então, a gente consegue se informar muito mais, beber de várias outras fontes. A questão é, qual é o uso que a gente faz da internet, né? Será que a gente faz um bom uso das informações que estão disponíveis ou a gente não toma muito cuidado? Porque manipulação por manipulação, ela sempre existiu, né? A gente sempre esteve vigiado o tempo inteiro pelas mídias, né? As variadas mídias, se a gente for pensar, né? Então, eu acho que é um pouco de exagero, me incomoda um pouco esse discurso de a internet, ela é do mal, porque ela simplesmente quer roubar os seus dados, porque você entra nas redes sociais e faz aqueles testes bobos para saber quem é você no desenho animado X, e na verdade eles querem só roubar os seus dados. E assim, gente, na verdade a gente sempre viveu num mundo complicado, né? Não é só a internet ocupada. A gente é que tem que saber lidar com ela, mas a internet ela é maravilhosa, na verdade, né? E aí, Gi?
Até porque é o que que a Isa acabou de falar, é o que a gente tem conversado muito. É uma pluralidade que antes da internet não existia. A gente ia se informar pela televisão e sofrer a mesma manipulação de hoje, mas por um grupo muito menor, muito mais reduzido. Então a internet dá essa possibilidade de uma pluralidade. E o que me incomoda muito no documentário, assim, é que eles tentaram trazer algumas cenas ficcionais, e essas cenas ficcionais são protagonizadas por um jovem. Então transmite muito essa ideia de que a geração mais manipulável, vamos dizer assim, né, que vai sofrer essa influência mais direta dos meios digitais, é a juventude, né? Até porque já nasceu, é o nativo digital, já nasceu inserido nesse contexto. E aí eu me pergunto, né, o que nós estamos esperando da juventude? O que nós depositamos nessa juventude? Sim. E aí, pensando como um tema de redação, porque já caiu manipulação no Enem em 2018, manipulação já foi de outras formas também, temas de outros vestibulares, então talvez, né, você possa trazer o documentário como repertório, não para um tema sobre manipulação, porque talvez não se repita essa ideia da manipulação, mas pensar nessa perspectiva. Qual é a visão que se tem sobre a juventude, por exemplo, hoje? Né? Essa visão de que ele é um mero reprodutor de tendências, que o jovem vai lá e fica reproduzindo o que ele viu no TikTok, o que ele viu na internet, e que ele não consegue pensar por si só. E aí eu lembro de outros repertórios aqui, né, para sugerir nessa questão. Por que a gente não acredita nesse protagonismo do jovem, né? Porque de alguma forma é uma ameaça, porque aqueles mais velhos não querem que a juventude ocupe os espaços, né, e transforme a realidade com a qual nós já estamos, que esse grupo já está acostumado. Isso, exato. Acho que é uma crise de gerações, né, Gi? Sim. As pessoas mais velhas, né? Ai, gente, eu não vou me tirar desse grupo, infelizmente, não, tá? Não. Total. As pensar que tipo, quem não é nativo digital, né? Exato. Quem conviveu com o analógico. Sim, eu tava pensando, por exemplo, tava assistindo a uns vídeos de youtubers que eu gosto muito, que eu sempre acompanho, e aí eu tava vendo um vídeo de colecionismo, sabe? Então, coisas antigas, coisas dos anos 90, né? Sabe, a Gi vai lembrar que a Gi com certeza tinha uma pasta, sabe essas pastas de plástico em que a gente vai colocando recorte de revista, folhinha, papel de carta, que a gente vai anotando coisas. De carta, então, enfim, aí eu tava vendo esses vídeos, e aí aquilo me deu um quentinho no coração, falou assim, nossa, né, naquela época quando eu queria saber muito sobre alguma banda, quando eu queria saber muito sobre alguma coisa que eu gostava demais, algum jogo de videogame, enfim, eu tinha que buscar nas revistas. Então, a minha fonte era essa, era ir até a banca de jornal, comprar uma revista, comprar o jornal em que aquele artista que eu amo ia estar, né? Daí eu recortava, colava em folha de sulfite, colocava dentro da pastinha. Esse era o meu jeito de conhecer, né? De adquirir conhecimento, enfim, de curtir ali os meus ídolos, né? Tirando isso, os livros mesmo. Então, eu fui muito frequentadora de biblioteca municipal. Enfim, eu não estou dizendo que isso é ruim e nem que isso é, nossa, maravilhoso, podia voltar. Eu estou dizendo que isso é característica de uma época, né? A minha e a da Gi foi uma época assim. Agora a gente tem assim muito conteúdo à nossa disposição, mas muito mesmo. E a impressão que eu tenho muitas vezes é que existe um rançozinho. Acho que muita gente da nossa geração e das gerações anteriores, elas olham para essa facilidade que se tem hoje e falam, pô, mas na minha época não era fácil assim. Mas que bom que hoje em dia é fácil, né? Porque eu acredito mesmo que é muito por conta disso que a nossa juventude hoje ela se mostra muito menos conservadora, muito menos preconceituosa, muito mais envolvida nas questões sociais, políticas, né? Eu não estou falando aqui de ideologia, mas eu estou dizendo de interesse. Até a questão do ativismo, né, amiga? Sim. A gente vê nomes de jovens, né, como a Greta, Malala, você consegue citar nomes de jovens, e olha só, eu tentei lembrar aqui e já lasquei 2 nomes femininos. Sim, exato. Trazer vozes que antes a gente não via, né? Sim. Quando a gente tinha como meio de comunicação só a televisão e os jornais impressos. A gente não via essa pluralidade de discursos, de representatividade. E hoje a gente tem, né? Sim.
Então, isso que você falou é perfeito, é enxergar que são jovens que têm acesso a essas informações, né? O documentário termina muito, no finalzinho eles querem dar uma pontinha de esperança, porque eles falam num sentido muito negativo mesmo sobre as redes sociais, né? Aí no final eles querem dar uma pontinha de esperança, aí eles dão algumas dicas, os próprios participantes ali do documentário dão algumas dicas, né? Tipo, tira lá as notificações do seu celular, né? Não vá para o vídeo recomendado. Ai, Aí, gente, vai sim, entendeu? aí Tá você, recomendado lá. Se não gostar, não, você daí você vê tira. aquilo, você fica assim, nossa, Thais, isso resolveu o problema da manipulação. A pessoa não vai ser mais alienada porque ela tirou essas notificações. Tá, Exato. ok. Se você tá num processo, nossa, tô ficando viciado nas redes sociais, Sim. e tá consciente disso, realmente, vamos usar essas ferramentas. Mas eu acho que ter essa visão também é muito de achar que o jovem é como, né, realmente um ser que não é capaz, não é pensante, né? Qualquer coisinha que o levar para uma direção, ele vai seguir aquela direção. E aí não dialoga com alguns dos pensadores que a gente sempre estudou, que a gente sempre acreditou para ser professor, para se entender como alguém que forma juventude, né? Sim. Paulo Freire, por exemplo, que vai falar da pedagogia da autonomia, porque ele acredita no jovem, em qualquer ser humano, como ser autônomo. Né? E que a gente vai trazer ferramentas para ele questionar, para conhecer informações, mas não que a gente tem a capacidade de levá-lo a seguir exatamente os nossos princípios. Né? Se fosse assim, qualquer regra de gramática que a gente fica brigando para a pessoa aprender, ela aprenderia da nossa primeira fala. Né? Exato. Se eles fossem seguir ao pé da letra tudo que a gente fala. Sim, não, seria ótimo, imagina. O povo, crase, nunca mais crase seria um problema na vida de ninguém, né? Mas o ponto, acho que o que a Gi levantou aí é perfeito quando ela fala do Paulo Freire e a questão da autonomia, né? Não é simplesmente, porque tem gente que faz uma interpretação equivocada e um pouco rasa disso, né? Tem gente que acha, é só largar. Larga o povo, então, fica fazendo brincadeirinha na sala de aula. Não é isso. É de você proporcionar um espaço para o aluno pensar, para ele desenvolver aquilo, o conhecimento da maneira como ele acredita, baseado muito em suas vivências, né? Baseado na interpretação daquilo que ele está consumindo, daquele livro que ele está lendo, da reflexão que ele mesmo produziu, né? Então, na verdade, o Paulo Freire, ele é muito fantástico justamente por desejar que as pessoas elas sejam autônomas e por entender que o conhecimento ele não se faz com uma simples leitura do papel, né, dos livros. Enfim, o conhecimento ele se faz com a leitura de mundo. E para a leitura de mundo, você ter acesso à informação de um jeito tão amplo como a gente tem é excelente. Agora, o lance a gente pode se acomodar. Isso realmente pode acontecer. E aí, mas assim, é um problema muito parecido com o que a gente tinha na nossa geração. Sim, da Porque televisão. eu ia na televisão, ou mesmo eu ia à biblioteca fazer uma pesquisa. Se eu achasse num livro, né, aquilo que eu estava procurando, eu ia lá, eu sentava, olha só o que a gente tinha que fazer, gente. Aí copiava em folha de almaço aquela pesquisa, fazia uma capa super brega para entregar para o professor. Que reflexão efetivamente eu tive que fazer só de sentar e copiar o que está no livro? Nenhuma. Então, assim, hoje o aluno ele dá o Ctrl+C, Ctrl+V. Ok, talvez ele não vá ter ali o trabalho de escrever à mão, mas é só isso. Então, na verdade, muda muito, né, a questão de que ele não está absorvendo conhecimento. Agora, veja, se para pesquisar sobre um assunto ele precisou fazer pesquisa em sites confiáveis, ele precisou buscar informações em vídeos no YouTube, buscar assistir uma série sobre o assunto. Poxa, óbvio que ele vai aprender, né? Ele precisa apenas ser direcionado, ser guiado. Acho que o papel do professor é esse, né? Esclarecer, né? Guiar, iluminar o caminho para o aluno trilhar, mas não é determinar o que vai ser, né? E a internet eu realmente não a enxergo, não a vejo como uma vilã do processo. Muito pelo contrário, entendo a questão da manipulação que existe, sim, entendo o controle de dados, que obviamente também existe, tem vários problemas, mas eu acho que se a gente for colocar numa balança, o lado positivo da internet é muito maior. Isso acho que não tem nem como
pensar. Quando eu assisto documentários desse tipo, alguma crítica muito ferrenha às redes sociais, à internet, eu fico profundamente incomodada. Porque quem é que não Uhum. gosta de gravar um story, gente? É maravilhoso gravar um Gente, story, entendeu? e é isso que a gente está falando aqui, né? É a questão de ter essa diversidade, essa pluralidade. E é o que você falou, acho que é o que fica mais forte, né? É a realidade de um contexto, é a realidade de uma época. Então, Sim. é essa nossa realidade agora. E também Então, menosprezar a inteligência dos jovens, sabe? não, Ai, os jovens são burros alienados. Querido, exato. você não era, entendeu? Você às vezes Não, e é até engraçado continua porque, sendo. independente da época, né, se faz essa crítica à juventude. Então, Sim, eu acho que é entender que aquilo que você falou, né, que ele tem o espaço dele, né, e ele vai trazer a sua formação para entender aquilo, ele vai trazer o que ele tem de cultural, da sua família e tudo mais. Então, não é que a escola apoiar uma educação autônoma, não é que a escola vai deixar ele largado e livre, mas vai mostrar os caminhos e ele vai fazer as suas escolhas de acordo com a formação também que ele já tem. sim, E é entender isso, né? sim. Quando a gente fala da pedagogia da autonomia do Paulo Freire, eu também me lembro de um texto do Círculo do Bakhtin. Muitos textos acabam sendo... Eles dão créditos ao Bakhtin, né? Mas esse, se eu não me engano, é do Voloshinov, que fala que o título até do artigo, do ensaio, é A Palavra na Vida e a Palavra na Poesia, para mostrar qual é a diferença entre o que é a palavra, o que é o discurso, né, na vida, no nosso cotidiano, e o que é o discurso, a vida na poesia. No caso, ele usa poesia, mas a gente entende poesia como produções culturais no geral, né? Sim, Então vamos pensar nessa poesia como a internet hoje, essas mídias sociais. Essas duas coisas não estão dissociadas, né? A vida e a poesia, a vida e as redes sociais. Hoje elas estão mesmo, né, aglutinadas ali. Então é sim, entender que faz parte da vida da pessoa, faz parte da realidade dela, com e certeza. trazer isso de uma forma que faça sentido e que possa construir pessoas mais conscientes, uma juventude, no caso, que saiba aproveitar desses recursos para ser um jovem protagonista, um jovem autônomo, e não achar, ai, nossa, está recebendo tudo pronto e mastigado, né, que é Sim, o discurso que a gente é, escuta. é muito triste, assim, quando as pessoas não acreditam, né, na juventude, acham que tudo é uma grande bobagem, todo mundo é alienado e tá só fazendo dancinha no TikTok e é isso, sabe? Quando, na verdade, vejam só, existem pessoas, eu conheço algumas, mas não vou citar nomes, Tutupão, que não leem um livro sequer por ano, mas que têm em suas casas paredes com estantes de livros, assim, sabe? As pessoas compram livros para enfeitar, para dizer que, olha, aqui eu tenho conhecimento, eu entendo de tudo que está aqui. Essa pessoa nem lê, entendeu? E às vezes se lê, não reflete sobre aquilo, fica uma leitura pela leitura, né? Não tem a reflexão. E hoje, o que, que acontece? Tem gente que continua comprando os livros, colocando nas estantes, é claro, mas também tem o movimento dos livros virtuais ou dos documentos em Sim, PDF, né? .doc lá que você baixa. E aí a pessoa vai lá e tem tudo aquilo arquivado no seu computador, no seu celular, para ler depois, para ler em algum momento, e muitas vezes acaba não lendo, mas é a ideia de ter o conteúdo, né? De ter aquele conteúdo à sua disposição para quando você precisar, ou pelo menos ter por ter, né? Percebam que é o mesmo, é exatamente o mesmo conceito, né? De qualquer jeito você tá ali, você tem os livros na sua estante ou você tem os PDFs armazenados no seu HD, né? Você pode simplesmente ignorar a existência dessas obras e não ler e não refletir sobre elas. Você pode ler de um jeito superficial e não se aprofundar naquilo mais. Mas o fato é que, para que aquele conhecimento ele sirva para alguma coisa ou para que você se aproprie de fato daquele conhecimento, você e mais ninguém. E a culpa não é da internet, e a culpa não é das livrarias, a culpa não é do vídeo que o YouTube te recomendou, né? Não é dos algoritmos, né? É sua mesmo, né? Se você quiser fazer a leitura do livro, da obra que seja, refletir sobre isso, fazer uma outra leitura, comparar, poxa, aquela série que eu assisti tem tudo a ver com esse artigo que a professora Gisele indicou, tem tudo a ver,
sabe, com, sei lá, aquele quadrinho que eu li semana passada, tem a ver com aquele anime, com aquele mangá, não sei, não importa, mas criar essas relações que com o tempo vão ficando cada vez mais automáticas, né? É isso que vai, de fato, trazer o conhecimento, trazer a tal da emancipação, né? Você não vai ser mais um sujeito alienado e manipulado, mas você vai conseguir ser um ser crítico. Não é simplesmente ter os conteúdos, sejam eles nos livros, nos PDFs. E a internet não é a culpada, né? Acho que os culpados, como diz aquele vídeo que viralizou de um pastor que falava que as árvores somos nós, os culpados somos nós, sabe? A gente que precisa exercitar um pouco mais esse senso crítico. A internet é sim uma ferramenta muito interessante, é preciso saber utilizá-la. E os jovens manjam pra caramba de internet, Sim, eles dão um banho na nossa cara. Então, eu acho que é uma bobagem ficar falando que essa galera é alienada. Essa galera é incrível. É isso, gente. Olha, se vocês concordam com o que nós falamos aqui, deixe seu comentário. Ah, professora, não, eu pensei assim. Quando eu assisti o documentário, me veio uma outra ideia. Também deixe seu comentário. Acho que o ponto principal é isso, né? A gente abrir esse espaço para o diálogo, né? Sim. Conversar sobre essas percepções. Para as discussões, né? Exato. É importante debater, dialogar com respeito, trocar ideias, trocar opiniões, né? E é isso que vai fazer com que a gente consiga evoluir, né? Em todos os sentidos, eu diria. O conhecimento é maravilhoso. Tudo bem, gente, é clichê, mas é verdade. Tá? O conhecimento é incrível. Então é isso, né? De redação falando coisa clichê. Ai, acontece, às vezes acontece. O que eu posso fazer? Arrasou. Tá bom? Mas é isso, gente. Curta, compartilhe, e é isso aí. E exato, e se viu o documentário, quer comentar também, fique aberto aí, né? A gente deixa esse espaço livre para vocês comentarem e continue acompanhando até as próximas dicas. Exato. Beijo. Tchau, gente. Tá, gente.